Olá, gente. Com muita alegria que retomamos os estudos, né, sobre a pontuação, né, nessa quarta etapa, um estudo relativamente longo, que foi dividido aí. A gente ainda vai ter mais um outro encontro, né, que são 5 aulas, para a gente fechar esse conteúdo. Pontuação. Tá? E aí eu trago para vocês rapidamente os objetivos de aprendizagem, né? Eles foram de alguma forma atualizados aqui. Reconhecer os sinais de pontuação, identificar os sentidos dos sinais de pontuação em textos diversos, aprender a utilizar os sinais de pontuação no texto. As habilidades foram de algum modo reconfiguradas também, produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes gêneros pelo uso de sinais de pontuação, né? Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando ritmo e entonação adequados às situações discursivas, ler um trecho numa apresentação de seminário, por exemplo, né? Isso é o que a gente pretende que vocês, ao término desses estudos sobre pontuação, consigam colocar em prática. E selecionar sinais de pontuação para estabelecer a coesão textual. Por último, estabelecer relações entre o texto literário e o contexto social e político de sua produção. Então vamos lá. Vírgula, terceira parte. Vocês perceberam que no nosso primeiro encontro a gente vivenciou uma parte sobre o estudo do uso da vírgula. No terceiro encontro, revisitamos o estudo da vírgula e agora, nesse quarto encontro, a gente retoma o estudo da vírgula para ver agora onde a gente não deve utilizar a vírgula. Tá certo? Então, temos aí, olha, alguns casos em que não se deve utilizar a vírgula, mas de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos a eles. A vírgula não pode separar o sujeito do predicado. De jeito nenhum. Maria, que é o sujeito, tem o hábito de correr no parque. Olha, Maria é o sujeito. O que vem depois é predicado. Eu não posso separar o sujeito. Isso é uma coisa elementar, tá, gente? Então está incorreto do ponto de vista da sinalização. Já Maria tem o hábito de correr no parque, sem a vírgula, aí sim está correto. No segundo exemplo, nós temos a vírgula, não pode separar o verbo dos seus complementos. Aí temos aí, olha, ele falou que gosta de escrever. Está errado. Não é? Porque gosta de escrever complementa o sentido do verbo falar. Ok? Então, eu não posso separar esse complemento, né? Essa parte que completa ou complementa o sentido dessa forma verbal. O correto é, ele falou que gosta de escrever. Alguns casos que eu gostaria de trazer aqui para vocês, em que o uso ele é opcional, ele é facultativo. Eu utilizo se eu quiser. Se eu considerar que devo utilizar, eu utilizo. Vamos a eles aí, olha. Temos o seguinte exemplo, a vírgula pode separar orações coordenadas sindéticas, ou seja, que tem conjunção, né, que tem conexão, que tem uma ligação. Né? No caso das adversativas e das conclusivas, o seu uso é obrigatório. As demais orações coordenadas, eu uso se eu quiser. O uso é facultativo, é opcional. E aí eu tenho um exemplo, olha, resolvi não ir à festa porque estava bem gripado. Está correto assim, desta forma. E se eu colocar também ali uma vírgula, olha, resolvi não ir à festa porque estava bem gripado, também está correto. Tá? É opcional, é um caso, é um dos poucos casos em que o uso da vírgula, ele é facultativo, ele é opcional. Como segundo exemplo aqui, nós temos o seguinte, olha, no caso da conjunção portanto, a vírgula pode separar a conjunção no início do período. Eu tenho aí, portanto, a melhor opção foi adotar o plano B. Está correto isso. Essa sentença está correta. Assim como embaixo aqui também a sentença seguinte, logo abaixo, portanto, a melhor opção foi adotar o plano B. Ambas estão corretas. Eu usar ou não utilizar, né? É opcional. Tá bom? Agora, eu esgotada essa parte do estudo das vírgulas, não é? A gente agora vai para algumas sinalizações que eu quero trazer aqui para vocês. Que essas sinalizações fazem parte e compõem também esse contexto de compreensão, né?
do texto, seja ele icônico, como uma tirinha. Quando eu digo icônico, é quando tem uma imagem, tá? Quando tem uma fotografia, quando tem uma charge. Não é? E ele pode ser também, no caso verbal, é quando tem palavras. Nesse caso aí é um texto de natureza mista. Eu tenho palavras, eu tenho frases e eu tenho imagens. Vamos aqui. No caso do negrito e da caixa alta. Negrito é essa parte mais escurinha, né? Que eu coloco a letra mais escura. A caixa alta é quando eu coloco a letra toda em maiúscula. Né? Muitas vezes as pessoas escrevem no WhatsApp, né? nesses aplicativos de mensagem instantânea, e aí escrevem tudo maiúsculo. Gente, é importante demais que vocês tenham uma compreensão de que quando vocês estão escrevendo em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, seja no Facebook, no Messenger do Facebook, ou no próprio WhatsApp, ou no Telegram, é como se vocês estivessem gritando para o interlocutor de vocês. A caixa alta, essas letras maiúsculas, essas letras garrafais, né, elas significam exatamente, tem esse sentido, tá, de volume elevado da voz. Tá? E aí vamos aqui para a tirinha. A tirinha, as tiras do Calvin, né? Aí ele diz, você me ama, pai? E o pai está ali, não é, no sofá e diz, claro que amo, Calvin. Ele diz, você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? O pai já torce ali um pouco o nariz e diz, bem, claro que olha as reticências aí. Significa o quê? Que o pai já está hesitando, já está meio ali em dúvida, né? Não sabe o que é que está por vir. Aí ele diz, mas algo muito, muito, aí acentua, né? Veja que o muito agora já está em negrito. Aí ele diz, Calvin, o que foi que você fez? O que você fez? Significa o quê? Que ele está gritando. E a indicação do balão também, olha, significa que ele está gritando e ao mesmo tempo ele está irritado. Ok? Então, a gente às vezes só se atém à sinalização como sendo o ponto e vírgula, a interrogação, a exclamação. Mas num caso como esse, isso tem a ver também com a compreensão do que está grafado ali. Ok? Vamos lá, vamos adiante. Eu trouxe para vocês aqui tipos de balões. É importantíssimo para a gente compreender quando a gente vai ler uma tirinha, quando a gente vai ler um gibi. Então, olha só, um balão normal. Oi, como vai? Ali é a fala do personagem. É uma fala normal. Mas se eu tenho ali um balão tracejado, não é? Ali tem, ó, onde ele está, significa que é uma fala feita em cochicho, não é? O cochicho do personagem, ele está cochichando, é como se ele estivesse falando ali ao pé do ouvido, baixinho. Aí eu já tenho uma outra forma de balão, uma outra configuração, não é? Que parece uma nuvem, não é? E aí, olha, tem umas bolinhas que levam ao personagem. Esse tipo de balão indica que o personagem está pensando, tá? Refletindo. No caso ali do balão em formato de raio, né? Significa o quê? O grito do personagem. Lembra da tirinha anterior? Olha só o pai gritando com Calvin. Ó. Calvin, o que você fez? Então está gritando com Calvin. Então essa tirinha, socorro, significa que é o grito do personagem. Quando eu tenho um balão normal, mas cheio de setinhas, indicando que tem várias pessoas ali, já está bem claro, né? É a fala de mais de um personagem. E o último balão da primeira tirinha traz o personagem aí, é como se o personagem estivesse ali tendo um quê? Uma ideia, não é? Aí nós temos ali um outro balão com a interrogação, uma nuvem, o personagem está com dúvidas. Temos um outro com a exclamação, o personagem está admirado, surpreso, perplexo. E nós temos um outro com as reticências. O personagem está como alguém que não consegue se expressar, não consegue dizer aquilo que está pensando e aquilo que está sentindo. Tá? E
Quando eu tenho um balão que se derrama, como se fosse uma chuva, né? O personagem está choroso, ele está triste. Aí nós temos o penúltimo balão aqui da segunda linha, né? Que diz o seguinte, o personagem está cantando. Olha ali as notas musicais. E um balão enegrecido, né, vamos dizer assim, escuro, o personagem ele está zangado. Okay? Então, é um indicativo, é um parâmetro muito interessante para a gente compreender as conversações e os diálogos, né, nos balões. Agora eu quero trazer para vocês aqui algumas curiosidades. Eu falei para vocês durante essas 4 aulas até aqui sobre a pontuação. Mas eu quero trazer algumas curiosidades que eu imagino que sejam importantes, relevantes para vocês na hora de escrever, na hora de ler, para compreensão. Então, olha só. Quando usar os sinais de interrogação e exclamação juntos? Né? Porque imagino que alguns de vocês, né, vocês todos aí, já devem ter percebido que em algum momento já deve ter se deparado com esse tipo de ocorrência, esse tipo de situação. Né? Especialmente nos textos literários. Ok? Então vamos ver lá. Olha só, o ponto de interrogação ele é utilizado para indicar uma pergunta, enquanto a exclamação é empregada para indicar situações de emoção, sentimentos. Tudo isso a gente já viu. No entanto, gente, podemos encontrar expressões em que esses 2 sinais eles são utilizados. A ordem mais comum é primeiro a interrogação, seguida da exclamação. Mas em algumas gramáticas também vemos o contrário, ou seja, a exclamação primeiro e depois a interrogação. O que é que está certo? O que é que está errado? Não existe o que está certo e o que está errado. O critério para escolher entre essas opções depende do efeito que se espera expressar. Ou seja, o que é que você quer dizer? De que maneira, o que é que vem como prioridade na sua fala? É uma pergunta ou é uma surpresa? Então, olha só. Se a frase for majoritariamente interrogativa, podemos iniciar com a interrogação e acrescentar uma exclamação para indicar a admiração ou surpresa. Podemos usar em frases como, o que você está fazendo aqui? Ou simplesmente, você por aqui? Veja, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma pergunta carregada de surpresa. Não é? Esse uso também é comum para expressar dúvida e espanto. Quê? Então, olha aí. Agora vamos aqui. Podemos até mesmo repetir um sinal diante de uma besteira muito grande. Por exemplo. Hein? Não é? Ou seja, eu estou tão ali abismado com aquilo que eu acentuei, coloquei mais exclamações. Por outro lado, se a frase for majoritariamente exclamativa, podemos iniciar com exclamação e acrescentar uma interrogação para indicar dúvida ou estranhamento. Esse uso, gente, ele é menos comum. Vocês não vão ver muito por aí. Em algumas gramáticas, nem mesmo o mencionam, elas não falam. Os gramáticos que utilizam, os filólogos que estudam, eles não mencionam esse tipo de inversão, mas também é possível de acontecer. Okay? Agora, uma coisa importante, combinar sinais diferentes implica o aumento da carga emotiva do texto, ou seja, significa que eu vou colocar ali, na minha fala, na minha leitura, na minha entonação, uma carga emotiva maior. Portanto, não é qualquer tipo de texto que admite esse uso, tá certo? Numa notícia jornalística, por exemplo, é raro você se deparar com esse tipo de ocorrência, tá? Porque o texto jornalístico ele é o mais objetivo possível, o menos emotivo. Mesmo assim, vez ou outra você se depara com esse tipo de situação em que há uma carga na entonação. E essa carga, graficamente, ela é simbolizada, né? Ela é demonstrada através dessa, digamos assim, desse derramamento, né, de exclamações no texto. Isso é muito comum, como eu disse antes, no texto literário. Voltando aqui, né, dizemos o seguinte, ó, em conversas ou gêneros mais informais, como as HQs, esse recurso ele é bem-vindo. Tá? E a observação primeira aqui diz o seguinte, afinal, há contextos em que, em geral, a emoção e a subjetividade, ou seja, aquilo que eu penso, mas que de repente o outro não pensa do mesmo jeito, devem ficar de fora, como as notícias
ou dissertações, por exemplo. Ou seja, quando um repórter dá uma notícia, todo mundo tem que entender da mesma forma aquela notícia. Tá? Isso é o que a gente chama de texto objetivo. Translineação é uma outra coisa muito importante, tá? O que fazer quando a palavra ela não cabe na linha, não é? Eu acho que dá uma dor de cabeça em muita gente. Às vezes as pessoas não sabem como se comportar ou como fazer quando se depara com isso. Eita, escreveu, não cabe mais aquilo que eu quero dizer na linha. E o que é que eu vou fazer depois? Olha só agora, tá? A translineação nada mais é que o ato, né, de passar de uma linha para outra. Pronto, isso aí é simples. Na escrita ou na impressão, ficando parte da palavra na linha superior e o resto na seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, palavras escritas com hífen. É um caso muito comum. Palavras escritas com hífen, quando separadas no local da inserção do hífen, devem ser marcadas com 2 traços. Um traço ao final da linha e o outro no início da linha seguinte. Vamos imaginar que ao escrever a palavra, né, mal educado, por exemplo, você precisou separá-la justamente onde há hífen. Então aí, olha, nós temos bem indicado aí. Depois de escrever mal, aí a gente vai aqui, ó, educado. Perceba que a palavra mal educado, ela foi separada exatamente onde tem o hífen, mas ficou um tracinho na primeira palavra, na primeira linha, e ficou agora, ó, um tracinho na outra linha, tá certo? Então, deve ser grafada desta forma. Vamos agora estudar, né, o uso do etc. O etc. eu vejo que há uma recorrência de equívoco muito comum. Então, olha só, etc. A forma correta, por exemplo, numa frase, quando eu vou utilizar o etc. é aqui, olha, comprei laranja, banana, etc. E depois fui ao cinema. Veja que entre a palavra banana e a palavra etc. não tem vírgula. Por quê, gente? Porque essas 3 letrinhas, etc., o E, o T e o C, e esse pontinho, são a redução de uma expressão vinda de um outro idioma, que deu origem à língua portuguesa, que é o latim. E et coetera, que significa e outras coisas, tá bom? Então, eu não preciso colocar a vírgula aí, uma vez que eu compreendo, uma vez que eu entendo que essa expressão, que vem acompanhada da conjunção aditiva e, não pede, não solicita o virgulamento, ou seja, o uso da vírgula, ok? Aí nós temos aqui, olha, se utiliza vírgula antes do etc., então é aquilo que eu já falei anteriormente. Né? Se o etc. significa et coetera, que quer dizer em português e outras coisas, não se coloca vírgula. Agora, eu quero fazer um esclarecimento aqui, porque isto, gente, é levando em conta a noção histórica desse termo, ou seja, a etimologia de onde ele veio. Eu sou professor de língua portuguesa, eu tenho por hábito levar em conta essa noção histórica, essa noção etimológica de nascimento, de origem da palavra, da expressão. Tá? No entanto, essa palavra ela foi sendo utilizada ao longo do tempo, ao longo dos anos, de uma forma como sendo, assim, um elemento, uma palavra, simplesmente, que pode compor uma enumeração numa frase. Então, se isso ocorre, se quem está escrevendo considera que o etc. é só mais uma palavra, um elemento da enumeração, ou simplesmente desconhece a etimologia, que, vamos concordar, é o que acontece à grande maioria dos falantes, o uso da vírgula aí, no caso, ele é consentido. Logo, né, sem muita conversa, afinal, utiliza-se ou não a vírgula antes do etc. Gente, o uso ele é facultativo. Eu tenho por hábito não utilizar, levando em conta essa etimologia da palavra, quer dizer et coetera, e é, em português, e outras coisas. Tá? Agora, se você repetir, por exemplo, etc, eu estou numa conversa e digo etc, etc, etc. Aí você passa a ter uma enumeração, uma coisa que se repete, como qualquer outra coisa. Aí o uso da vírgula, gente, é obrigatório, é indispensável.
tá certo? Aí é o caso do uso obrigatório indispensável. Eu quero agora trazer para vocês as aspas simples. Eu mostrei para vocês no encontro anterior as aspas compostas, mas as aspas simples, quando usar? Olha aqui, ó. Além das aspas duplas, existem também as aspas simples. Elas deverão ser usadas apenas para destacar palavras, expressões ou frases que já se encontrem dentro de um trecho destacado por aspas duplas. Digamos que eu retire de um texto, não é, uma fala de alguém. Essa fala, esse texto tem que vir entre aspas, aspas duplas. Mas dentro desse texto, dentro dessa fala, tem, digamos, um estrangeirismo ou um neologismo. Então, essas expressões precisam vir aspeadas, ou seja, com aspas simples, ok? Temos também um apóstrofo, que é essa vírgulazinha aí em cima, ó, né? Eu acho que alguém já deve ter visto. O que é esse apóstrofo, na verdade? O apóstrofo é um sinal gráfico que indica a elisão de sons, que é o quê? O desaparecimento desse som. A supressão também de letras, como em Olho d'Água, Santana, Santa Bárbara do Oeste. Veja que em Olho d'Água foi suprimida aí o som E. E a letrinha também, porque é olho de água, mas eu não digo olho de água, é olho d'água. Santa Ana, Santana, Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara do Oeste, né? Então eu leio rapidamente e é para isso que serve a utilização do apóstrofo. Bom, gente, era o que tínhamos para hoje. Agradecemos muito, né, essa participação. Consulte o seu professor, consulte a sua professora, converse com eles, tirem dúvidas e até o próximo encontro. Não se esqueçam, use máscara.